Olá, pessoal! Já pensaram como seria se a memória do seu computador fosse igual a mana nos jogos de RPG? Você gasta um pouco de mana, memória, para cada magia, tarefa, que faz. E quando a mana acaba, game over. Hoje vamos explorar como a memória do computador é organizada. E, mais importante, como é que eu calculo o seu uso de forma eficiente. Então, preparem seus consoles, quero dizer, seus cadernos, e vamos conversar sobre cálculo de memória nessa aventura. A organização de memória é fundamental para o funcionamento de qualquer computador. A memória é onde o computador armazena dados temporários e permanentes necessários para executar tarefas e operar de forma eficiente. Entender como calcular o uso da memória pode ajudar a otimizar o desempenho do sistema. Vamos começar com a visão geral. Existem diferentes tipos de memórias em um computador, como a memória primária, RAM e ROM, e a memória secundária, HD e SSD. Cada tipo de memória tem suas próprias características e funções específicas. A RAM, por exemplo, é usada para armazenar dados temporários, enquanto o computador está ligado. Já a ROM, ela armazena instruções permanentes, que são essenciais para o funcionamento do sistema. Além das memórias primárias e secundárias, temos também a memória cache e a memória virtual, que desempenham papéis cruciais na eficiência do sistema. A memória cache, por exemplo, é uma memória ultra rápida, vai armazenar temporariamente os dados mais acessados pelo processador. É a memória que seria o bolso da camisa. O processador ele não precisa sair de lugar nenhum para acessar a informação. A memória virtual permite que o sistema use uma parte do armazenamento secundário como extensão da RAM. Entender essas diferentes memórias é como calcular o seu uso essencial para garantir o computador funcionando de forma eficiente e rápida. A gente vai aprofundar em alguns exemplos práticos como tornar tudo isso mais claro. Vamos lá. Vamos começar com a memória RAM, que é crucial para o desempenho do computador. Imagine que você está jogando um jogo de alta performance e, ao mesmo tempo, editando um vídeo. Esses processos consomem muita memória RAM. Para mim calcular o uso da memória RAM, a gente precisa entender quanto cada processo consome. Vamos supor que o jogo consome 4 GB de RAM, 4 GB de RAM, e o software de edição de vídeo consome 6 GB de RAM, os 6 GB de RAM. Se você tem um total de 16 GB de RAM no seu computador, podemos calcular o uso da seguinte forma. O uso total de RAM é igual ao uso do jogo mais o uso do software de edição. O uso total de RAM é igual a 4 GB mais 6 GB, que é igual a 10 GB. Isso significa que, ao executar esses dois programas simultaneamente, você ainda terá 6 GB de RAM livre. 16 GB menos 10 GB são 6 GB. No entanto, se adicionar mais programas ao mesmo tempo, pode acabar usando toda a memória RAM disponível, o que pode levar o sistema a usar a memória virtual, que é mais lenta. Vamos fazer um segundo exemplo. Imagina que você está desenvolvendo um software. Precisa abrir várias ferramentas de desenvolvimento simultaneamente. O ambiente de desenvolvimento integrado, a IDE que você usa, ela consome 2 GB de RAM. O emulador de dispositivo móvel vai consumir 3 GB de RAM. E um servidor de banco de dados local vai consumir 5 GB de RAM. Se você tem 16 GB de RAM no seu sistema, então o uso total de RAM é igual ao uso da IDE, mais o uso do emulador, mais o uso do servidor de banco de dados, e o uso total de RAM fica 2 GB com mais 3 GB com mais 5 GB, dá 10 GB. Você ainda tem 6 GB de RAM disponível.
16 GB menos 10 GB, 6 GB. Para as outras tarefas, mas é importante monitorar o uso para evitar uma sobrecarga. A memória cache é uma memória muito rápida, localizada no processador. Ela armazena dados temporários que são frequentemente acessados pelo processador, acelerando o tempo de acesso aos dados. Vamos supor que temos um processador com 3 níveis de cache, o cache L1, L2 e L3. Agora vamos ver. Vamos imaginar que o cache L1 tem uma capacidade de 256 KB. O cache L2 tem 1 MB e o L3 tem 8 MB. Se o processador precisa acessar um dado que está no cache L1, o tempo de acesso é quase instantâneo. Caso contrário, ele verifica o cache L2 e, em seguida, o cache L3. Para calcular a eficiência do uso da memória cache, a gente tem que considerar o seguinte exemplo. Se 80% dos acessos aos dados são atendidos pelo cache L1, 15% então vai para o L2 e 5% para o L3. Podemos calcular a eficiência da seguinte forma. A eficiência do cache é igual a 80% vezes o tempo de acesso L1, mais 15% do tempo de acesso L2, mais 5% do tempo de acesso L3. Suponha que o tempo de acesso ao cache L1 seja 1 nanosegundo, ao cache L2 seja 3 nanosegundos. Ao cache L3 vamos colocar 10 nanosegundos. A eficiência seria 0,80 vezes 1 nanosegundo mais 0,15 vezes 3 nanosegundos mais 0,05 vezes 10 nanosegundos. O cache com a eficiência final daria 1,75 nanosegundos. Isso mostra que, em média, o tempo de acesso aos dados é de 1,75, o que é muito rápido. Essa eficiência é crucial para garantir a alta performance do processador. Um segundo exemplo. Vamos supor que o processador agora tem uma distribuição de acesso diferente. 60% dos acessos são atendidos para L1, 25% para cache L2 e 15% para o cache L3, com os mesmos tempos de acesso. Seria 60% do tempo de acesso L1, mais 25% do tempo de acesso L2, mais 15% do tempo de acesso L3. 1,60 vezes 1 nanosegundo, 0,25 vezes 3 nanosegundos e 0,15 vezes 10 nanosegundos. A eficiência do cache seria 0,6 mais 0,75 mais 1,5, daria o total de 2,85 nanosegundos. Esse exemplo mostra uma eficiência menor devido à maior dependência dos caches L2 e L3, ressaltando a importância de uma boa configuração de memória cache. A memória virtual permite que o sistema operacional use uma parte do armazenamento secundário como uma extensão da RAM. Isso é útil quando a RAM está cheia e o sistema precisa de mais memória para continuar funcionando. Seria mais ou menos assim. Vamos calcular um exemplo básico. Você tem 8 GB de RAM e o seu sistema está executando programas que juntos consomem 10 GB de memória. O sistema ele usará os 8 GB de memória RAM e os 2 GB restantes vai ser alocado na memória virtual. Lembrando, a memória virtual é aquela no HDD ou no SSD. Se o HDD ou o SSD tem um tempo de acesso médio de 5 milissegundos, a RAM tem um tempo de acesso de 10 nanosegundos, a gente calcula esse impacto de uso da seguinte forma. Vamos lá. O tempo total de acesso é igual ao uso da RAM vezes o tempo de acesso da RAM mais o uso da memória virtual vezes o tempo de acesso da memória virtual. Então, o tempo de acesso do nosso exemplo seria 8 GB vezes 10 nanosegundos mais 2 GB vezes 5 milissegundos. Temos total de acesso de 80 nanosegundos mais 10 milhões de nanosegundos, que vou converter 5 milissegundos para nanosegundos. Então, o tempo total de acesso seria os 10 milhões e 80 nanosegundos. Isso mostra que o uso de memória virtual pode aumentar
significativamente o tempo de acesso aos dados. Impacta bastante a performance do sistema. Portanto, é importante gerenciar bem a memória virtual para minimizar esse impacto. Considerando o segundo exemplo, eu vou supor de ter 16 GB de RAM e rodar programas que exigem um total de 20 GB de RAM. Significa que 4 GB serão usados como memória virtual. Se o tempo de acesso da RAM é de 15 nanosegundos e o tempo de acesso ao SSD é de 0,1 milissegundo ou 100 mil nanosegundos, o cálculo vai ser o tempo de acesso de uso da RAM vezes o uso da RAM, mais o uso da memória virtual vezes o tempo de acesso da memória virtual. 16 GB vezes 15 nanosegundos, mais 4 GB vezes 100 mil nanosegundos. O tempo total seria 240 nanosegundos mais 400 milhões de nanosegundos. Tempo total, 400 milhões e 240 nanosegundos. Esse exemplo ilustra ainda mais o impacto significativo do uso da memória virtual, tanto na performance como na efetividade das tarefas, focando principalmente na otimização e no gerenciamento adequado do uso de memória cache e de memória virtual. E aí, pessoal, conseguiram acompanhar esses cálculos de memória? Agora vocês sabem como calcular o uso de diferentes tipos de memória no computador, o que é essencial para otimizar a performance e evitar aqueles temidos travamentos no meio de uma partida épica. Para continuar melhorando suas habilidades, acessem a plataforma e leiam o texto de aprofundamento. Depois, participem do fórum comentando nas respostas dos colegas e troquem ideias para a gente fazer desse fórum um repositório de memórias importantes para o nosso conhecimento. Não esquece de responder o quiz para garantir a nota da nossa aula. Vamos nessa porque no mundo da tecnologia, o conhecimento é o nosso maior poder. Até a próxima e continuem calculando e explorando a tecnologia. Até lá!